João 4. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E, descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor, e disseram-lhe: Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. O que você seria capaz de fazer ou de realizar para encontrar a cura para seu filho doente? O que você está disposto ou estaria disposto a fazer para encontrar a cura para o seu filho enfermo? Na distante Cafarnaum, um pai completamente desesperado e angustiado resolve deixar a sua cidade para buscar uma solução para o problema grave de enfermidade que acometia o seu filho. Esse homem resolve sair de Cafarnaum e dirige-se para Caná, pois ouviu a notícia de que Jesus está ali. Jesus deixou a Galiléia, ou melhor dizendo, Jesus deixou a Judéia e foi para a Galiléia, região mais ao norte da Palestina. Jesus prefere viajar numa região com relevo acidentado e montanhoso a permanecer na Judéia. Na Galiléia dos gentios havia maior receptividade à sua mensagem. Talvez porque a Galiléia fosse a última localidade de Israel e região fronteiriça e de contato com outros povos. Jesus vai para Caná da Galiléia, mesmo lugar onde dias atrás transformou água em vinho. O pai do menino enfermo está aflito, ele está exausto, ele está desesperado. Já levou o seu filho nos melhores médicos da cidade e da região, mas o menino prossegue enfermo e debilitado. Dinheiro não lhe faltava, uma vez que era alto oficial do tetrarca Herodes Antipas. Depois da morte de Herodes o Grande, no ano 4 a.C., o seu reino foi dividido entre seus filhos da seguinte forma: Arquelau tornou-se o governador da Judéia, Samaria e Idumeia, e reinou entre 4 a.C. até 6 depois de Cristo. Depois de deposto, seu território foi colocado sob o controle de procuradores. Um deles foi Pôncio Pilatos, o procurador que ordenou a crucificação de Jesus. Pôncio Pilatos ocupou essa posição entre os anos de 26 depois de Cristo até 36 depois de Cristo. Filipe tornou-se o tetrarca da região a leste e nordeste do Mar da Galileia. Herodes Antipas tornou-se o tetrarca da região formada pela Galileia e Pérea e governou de 4 a.C. até 39 depois de Cristo. No entanto, dinheiro, prestígio, acesso às pessoas influentes da sociedade não resolveram o problema daquele pai. Enquanto aquele pai olha fixamente para o seu filho prostrado no leito, o oficial do rei é tomado por agonia, ele é tomado por medo, ele se sente impotente, ele se sente limitado.
repentinamente. Chega um portador de boas notícias e diz: olha, Jesus, o afamado Jesus, está em nosso estado. Ele está logo ali em Caná. Ao ouvir a informação oficial do rei, imediatamente resolve ir ao encontro de Jesus. Despede-se com um beijo da esposa e do filho. Olha para o menino, sorri, mostra-se confiante por fora, mas por dentro sente calafrios e medo de que aquela fosse a última visão do menino com vida. Ele põe o pé na estrada. Tem pela frente 26 quilômetros em uma estrada que passa pela zona rural montanhosa de Israel. Anda depressa, ele tem pressa. Na entrada da cidade de Caná, aquele homem pergunta por Jesus, e não foi tarefa muito complexa encontrá-lo. Jesus nunca passava de forma desapercebida. Ele caminha mais um pouco e avista Jesus, e por dentro a sua interrogação é a seguinte: será que Jesus pode fazer alguma coisa pelo meu filho? Será que Jesus pode salvar a vida do meu filho? Essa é a única esperança que eu tenho. Só me resta a atuação de Jesus. O pai do menino enfermo aproxima-se de Jesus e lhe dirige as seguintes palavras: mestre, eu venho de Cafarnaum, meu filho está prestes a morrer, já fiz de tudo e ele não melhorou. Só nos resta o Senhor, eu imploro humildemente que o Senhor desça comigo até Cafarnaum, antes que ele venha a falecer. Reparem, prezados irmãos, que esse homem é crente, mas ao mesmo tempo ele é também descrente. Ele acredita duvidando, ele aceita com reservas. Na verdade, ele é pragmático, como a grande maioria das pessoas. No seu pedido existe uma mistura de crença e de descrença, de fé e de dúvida, de entrega e de reserva concomitantemente. O oficial do rei ainda não confiava plenamente em Jesus. Ele entende que Jesus só pode fazer alguma coisa se estiver perto do menino. Desconhece Jesus como onipresente. Desconhece Jesus como onipotente. Ademais, estava convencido de que o poder de Cristo não se estende além da morte. Por isso tenta apressar Jesus: mestre, desce comigo depressa, por favor. Jesus conhece o coração daquele homem e identifica o que se passa em seu ser. Jesus lamenta a dureza do coração do homem e de todo o povo quando afirma no verso 48: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus não admite que o milagre seja a prova da sua ação e do seu poder divino. Mas aquele pai não discute com Jesus. Ele não argumenta. Ele apenas insiste no seu pedido: desça comigo, por favor. O filho está doente em Cafarnaum. E o pai em Caná da Galileia não é crente nem descrente. E a verdade, prezados irmãos, é que problemas, adversidades e incredulidade continuam fazendo parte da experiência dos homens e mulheres que vivem no mundo contemporâneo. Nós vivemos numa época atribulada. Nós vivemos numa época de grande crise. Talvez seja a palavra que a gente mais escute nos últimos tempos. Nós vivemos uma crise climática. Nós nunca escutamos tanto sobre El Ninho, sobre zona de convergência do Atlântico Sul e sobre derretimento das calotas polares. Para quem sequer sabia que o sistema Cantareira tinha esse nome, até o início de 2014, hoje nós quase que acompanhamos diariamente o nível dos reservatórios do país. Nós também vivemos numa severa crise econômica. O desemprego chega a quase 10% da população ativa no Brasil. Nós recebemos semanas atrás a notícia de que o produto interno bruto do Brasil no ano passado caiu 3,8%. O Brasil faz parte do G20. Temos acordos com os países do BRICS, temos acordos com os países do Mercosul, mas está cada vez mais difícil
a gente chegar no final do mês sem recorrer ao cartão de crédito. Especificamente no Brasil, vivemos uma severa crise política, e o que aumenta mais essa crise é a desconfiança dos brasileiros com todos os partidos, não apenas com os partidos de esquerda, mas também com os partidos de direita e de centro. Apesar da evolução da medicina, ainda sofremos com enfermidades sem perspectivas de tratamento e de cura. O homem continua sofrendo com os problemas, o homem continua impotente diante dos problemas, e muitos deles são criados por ele mesmo. O homem ainda continua sofrendo com a incredulidade. Muitos rejeitam Deus e as Escrituras, enquanto que outros, apesar de não rejeitarem abertamente a Deus e as Escrituras, negam essas realidades com as suas vidas e com as suas condutas. Mesmo no meio do arraial de Deus, mesmo no meio do povo de Deus, nós ainda encontramos muitas pessoas semelhantes ao oficial do rei de Cafarnaum. Não são crentes nem descrentes, acreditam duvidando, aceitam com reservas. Muitos que alegam crer em Deus, em Jesus, no Evangelho, no reino do Senhor, não têm suas vidas orientadas por essas realidades. Quem acredita no Evangelho de Jesus é convidado a romper com a ideia de que Deus se relaciona ou deixa de se relacionar conosco em virtude de méritos e em virtude de deméritos, a partir de déficit e de superávit. Eu percebo que muitas pessoas se relacionam com Deus da mesma forma como se relacionam com os bancos. Todo mundo que tem uma conta corrente no banco precisa pagar por uma cesta de serviços. Dependendo da sua conta, você é enquadrado em uma determinada espécie de cesta. Mediante o pagamento de uma mensalidade, você tem direito a um cartão de débito, você tem direito a 10 saques nos terminais autorizados, você tem direito a 5 transferências eletrônicas e por aí vai. Tudo está previsto mediante o pagamento da mensalidade. Tem gente que se relaciona com Deus da mesma forma. Se eu for um bom crente, se eu for regular nas participações dos cultos, se eu der alguma contribuição financeira, se eu for um bom profissional, um cidadão de bem, eu estou pagando pela minha cesta de serviços e Deus fica obrigado, contratualmente, a me abençoar com um passaporte para o céu, com alegria, com motivação, com perdão dos pecados e algumas intervenções miraculosas para o meu bem e para o bem daqueles que convivem comigo. Quando esses serviços não são oferecidos, nós ficamos enfurecidos, desgostosos, desassossegados, amargos e, por fim, embrutecidos. Não é pequeno o número de crentes que se decepciona com Deus, porque acha que Deus não fez aquilo que deveria fazer. Muitas pessoas se relacionam com Deus da mesma forma que filhos mimados lidam com os pais contemporâneos. É só fazer birra e bater o pé que ganha aquilo que está pedindo. Meu Deus, ou melhor dizendo, meu irmão, nosso Deus não é assim. Ele não é um pai contemporâneo que cede às pressões do filho. Ele é um bom pai que sabe aquilo que é melhor para nós. Portanto, rompa com a amargura, rompa com a insatisfação, e acolha tudo aquilo que Deus tem permitido acontecer na sua vida como algo proveniente do céu para você. Nós devemos romper com a incredulidade e devemos crer em Deus da maneira como Ele se revelou em sua palavra, da maneira como Ele tem se revelado na história e na nossa história específica. Conta-se que certo dia um ateu perguntou a um oriental como ele sabia que existia Deus. O oriental respondeu com uma pergunta: como eu posso saber se na noite passada passou pela porta da minha tenda um homem ou um camelo? E o ateu respondeu: bem, é só olhar as marcas dos pés. O oriental apontou para o sol que estava se pondo e perguntou: de quem são aquelas pegadas?
E ele disse: olhem para as pegadas de Cristo e vejam se são de um homem ou se são de um Deus. Nós devemos crer no Senhor, devemos romper com a incredulidade. Prezados irmãos, em Caná da Galileia, Jesus escuta mais uma vez o pedido do pai do menino. E naquele instante, naquele bendito instante, ele resolve curar ao mesmo tempo o corpo do filho e a alma do pai. Jesus decide naquele instante curar ao mesmo tempo o corpo do filho e a alma do pai. Jesus olha com misericórdia e com compaixão para o semblante daquele homem sofrido, carregado de dores. Sorri e diz com voz suave, mas firme ao mesmo tempo: vai, seu filho vive. Você já escutou a doce voz do bom pastor chamando para um relacionamento com ele? Jesus dirige-se a você nessa noite. Aquelas palavras, benditas palavras, atingiram o mais profundo do coração daquele homem. O medo se dissipou, a angústia foi embora, o medo foi exorcizado, e a única explicação razoável que aquele homem tem para aquele fenômeno de transformação e metamorfose que instalou-se, que alojou-se no seu interior, é o fato de ter escutado a doce voz de Jesus Cristo. O pai do menino, que até então não era crente nem descrente, abandona a incredulidade e acredita na palavra de Jesus. Aquele homem aceita a palavra de Jesus a despeito de não ter visto o sinal. Ele estava em Caná e o seu filho estava em Cafarnaum, mas ele creu na palavra do Senhor, e acreditar em Jesus conferiu àquele homem novo ânimo, novas perspectivas. O peso da desconfiança, o peso da incredulidade fora removido das suas costas, e ele finalmente sente paz. Nós lemos no Evangelho de João que Jesus, certa feita, disse o seguinte: vocês podem sentir paz em mim. O apóstolo Paulo, tratando sobre paz, quando estava preso, quando ele escreveu a epístola dirigida aos de Filipos, ele afirmou que a paz de Deus excede todo entendimento. A paz de Deus excede todo entendimento. A gente não consegue justificar para o outro. A gente não consegue oferecer razões concretas. É algo sobrenatural, é algo espiritual. E Deus deseja dar da paz dele para você nessa noite. Se o seu coração anda inquieto, desassossegado, é hora de encontrar paz em Jesus Cristo. Já em Cafarnaum, aqueles que acompanham o menino doente reparam que, sem mais nem menos, repentinamente ele abre os olhos e dá indícios de que vai se mexer. Todos ficam surpresos, todos se espantam, se ajuntam, um cutuca o outro para ver o que está para acontecer. E o menino se levanta, sem cansaço, como quem acordou de uma bela noite de sono. Aconteceu ali um verdadeiro milagre. De Caná, Jesus cura o menino enfermo em Cafarnaum. Jesus revela a sua onipotência, Jesus revela a sua divindade. Muitos anos depois, por ocasião da redação do Evangelho de João, o evangelista vai chamar o milagre de sinal. E esse é o segundo sinal do Evangelho de Jesus segundo João. Para convencer os seus leitores a respeito da divindade e da messianidade de Jesus, João apresenta no seu Evangelho 7 sinais que comprovam o seu ponto. O evangelista chama o milagre de sinal, porque o sentido do milagre não deve ser buscado no fato em si, porém no que ele simboliza. O milagre serve para ressaltar a glória de Jesus, fato que por sua vez desperta fé nos discípulos.
aquele homem sai do encontro com Jesus transformado. Jesus curou sua alma e o seu vazio existencial. Ele inicia a viagem de volta e desce para Cafarnaum. Na verdade, sempre se desce para Cafarnaum e para as localidades que ficavam em torno do lago, que ficava a 210 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. O homem desce para Cafarnaum, mas os seus servos sobem para Caná com as notícias da melhora de seu filho. E no meio daquela feliz peregrinação, no meio daquela benfazeja jornada, eles se encontram e os servos daquele homem afirmam: seu filho vive. Eles dizem para aquele homem a mesma palavra que ele ouvira horas atrás dos lábios do próprio Jesus Cristo: teu filho vive. Teu filho vive. Todos estão animados, todos estão empolgados, e no meio dos abraços, das lágrimas, o oficial pergunta: mas olha aqui, que horas foi que o menino melhorou? Que horas que isso daí aconteceu? E os servos responderam: olha, foi ontem, a hora 7ª. O pai do menino reconhece que aquela foi exatamente a hora em que Jesus lhe disse: teu filho vive. Prezados irmãos, de vez em quando, isso não acontece sempre na nossa vida, a gente percebe as peças se encaixando na nossa história. Tem muitas perguntas que ficam sem resposta durante a nossa peregrinação, mas algumas vezes Deus mostra para a gente claramente por que Ele permitiu alguma coisa no passado. Por que Ele conduziu a nossa vida de uma determinada forma. Eventualmente, para o nosso bem, para a glória de Deus, a gente percebe as peças se encaixando. E foi isso que aconteceu com aquele homem. Ele se lembra de que aquela hora fora a hora em que ele ouvira do próprio Senhor Jesus a afirmação de que o seu filho estava vivo. O homem não pôde se conter e conta para todos a sua história. Todos os da sua casa creem em Jesus, e esse é o caminho natural do Evangelho do Reino de Deus. Deus é o Deus do pacto. Sua promessa é de abençoar os pais crentes e os seus descendentes. De acordo com as Escrituras, em Caná da Galileia, Jesus realizou 2 sinais. Quando transformou a água em vinho, evidenciou a todos o seu controle e poder sobre a natureza. Agora, demonstrou a todos o seu poder ilimitado, bem como o seu amor e a sua misericórdia. Jesus curou, ao mesmo tempo, o corpo do Filho e o coração do Pai. E a boa notícia é que Jesus continua fazendo a mesma coisa hoje. Jesus continua curando o corpo e a alma de quem nele crê. No meio da doença, no meio da dificuldade, no meio da calamidade, podemos e devemos clamarmos pela intervenção de Deus. Afirma a Escritura que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Deus não está preso ou atado àquilo que é normal ou àquilo que é ordinário. Deus pode sim realizar o sobrenatural e o extraordinário em favor do seu povo e para a sua glória. Portanto, um pai pode e deve clamar a Deus pela cura do seu filho. O filho também pode clamar a Deus pela intervenção do Senhor na saúde dos seus pais. Mas, prezados irmãos, Deus quer resolver o maior de todos os nossos problemas. Deus tem grande interesse em resolver o maior dos nossos dilemas. Esse é o problema mais grave, mais trágico e com maiores consequências. Trata-se do problema que Ele tem conosco. Deus tem um problema com cada um de nós, porque nós não nos enquadramos no seu padrão de perfeição. A Bíblia afirma que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. A Bíblia afirma ainda que o salário do pecado é a morte. E todos nós estamos comprometidos com os problemas universais do pecado e da morte. E não existe absolutamente nada que possamos fazer para alterar essa situação,
para alterar esse quadro. Mas Deus, em seu amor, ofereceu um substituto para sofrer o castigo por nós. Foi por um homem que o pecado entrou na história da humanidade. Portanto, um homem teve que superar o problema do pecado. Ninguém na terra poderia fazer esse trabalho, então Deus Filho encarnou-se, fez-se homem, veio à terra a fim de viver por nós e a fim de morrer por nós. Quando Jesus foi pendurado na cruz, quando a cruz foi erguida no Gólgota, foi erguida no Calvário, Deus Pai, sabendo tudo sobre mim, resolveu tomar todos os meus pecados, colocá-los sobre Jesus e puni-lo e castigá-lo em meu lugar. E esta é a maior prova, é a maior evidência do amor de Deus por nós. Na cruz, Jesus atraiu a ira de Deus para si, nos poupando do castigo e da maldição eterna. No entanto, Jesus não foi vencido pela morte. Na verdade, a morte perde seu poder e sua influência onde não há pecado. Jesus ressuscitou no terceiro dia, venceu a morte a fim de nos conferir a mesma vitória. E Deus chama as pessoas para crerem nas más notícias a seu respeito e também nas boas notícias do que Jesus fez por elas através de sua morte e ressurreição. O que Deus requer de nós é fé, é crença, é a entrega da vida para o Senhor Jesus. Conta-se uma história muito curiosa. Conta-se a história de 4 amigos garimpeiros que passaram meses isolados em um campo à procura de ouro. Quando enfim eles encontraram ouro, uma região que lhes renderia uma boa quantidade daquele metal precioso, eles perceberam que suas provisões estavam acabando. Então eles decidiram sair daquela região para ir à cidade para comprar mantimentos. E todos concluíram e resolveram que eles não iriam contar nada para ninguém, para não chamar a atenção de ninguém. A cidade vivia cheia de garimpeiros. E assim, com esse acordo, eles foram para a cidade. Na hora da volta, um grupo de outros garimpeiros se uniram a eles e disseram que iriam segui-los. E a pergunta dos 4 foi a seguinte: o que vocês querem? Ao que os demais garimpeiros responderam: queremos ir com vocês, vocês encontraram ouro. Mas quem foi que contou isso para vocês? E a resposta foi a seguinte: ninguém. Está na cara de vocês. Está na cara de vocês. Crer no Evangelho de Jesus promove a mesma coisa. Dá para ver na cara. Dá para ver na face. E é essa transformação que o Evangelho de Jesus promove na vida de quem nele crê. Jesus faz aquele que saiu de Cafarnaum para ir para Caná, angustiado, atribulado, retornar para Cafarnaum, transformado, salvo, crente e com uma mensagem a compartilhar. Prezado irmão, prezada irmã, é essa transformação que Jesus quer operar na sua vida. É essa a transformação que Jesus quer operar na vida da sua família. Jesus, naquele episódio, curou no mesmo período, no mesmo instante, o corpo do filho e a alma do pai. Às vezes, quando a gente fala sobre família, a gente fica meio chateado e meio desassossegado, porque são tantos os problemas que a gente tem na nossa casa. São tantos os problemas que a gente enfrenta lá no nosso lar. Mas de acordo com a palavra de Deus, Jesus pode curar todos esses problemas e pode curar de uma vez só. Os problemas que você enfrenta na sua casa, coloque-os diante do Senhor, porque Jesus pode transformá-los de uma vez só, se Ele quiser. Saiba que Jesus pode transformar a todas as pessoas, a todos os corações, a todas as famílias aqui presentes. Eu quero encerrar essa nossa breve reflexão lembrando de uma afirmação de Tim Keller a respeito do que é o Evangelho.
O Evangelho é a mensagem de que somos piores do que jamais ousamos acreditar, porém mais amados e aceitos em Cristo do que jamais ousamos esperar. É esse o Evangelho que pode transformar a sua vida. É esse o Evangelho que pode transformar a vida da sua família. Crê em Jesus. Deposite sua fé na pessoa e obra de Jesus. E compartilhe a respeito das boas notícias de Jesus com os seus lá na sua casa. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deus fortaleça e abençoe a sua família para a glória dele mesmo. Amém.